Já dizia um grande sábio, o conhecimento causa dor. Quando você vê uma notícia aí, à primeira vista ela pode parecer uma coisa, mas se você for se aprofundar um pouquinho, ler direitinho, raciocinar um pouquinho, você pode até se decepcionar com a conclusão que você pode chegar, com o que você vai descobrir aí, enfim. Um papo de doidão a hora dessa. Oi, gente, saudade de vocês, hein? Não, mas é verdade, quer ver? Vamos às notícias de hoje, que parecem ser, mas não são, parece que é boa, mas não é, parece que é piada, mas não é, que é ruim, mas é. Vasco da Gama tem interesse em administrar o Maracanã. À primeira vista até parece que é uma piada, né? Mas se você for parar para pensar bem, se o Flamengo tivesse que escolher um parceiro, o Vasco seria a melhor opção entre os clubes aqui do Rio. Outra notícia de hoje. Pay-per-view do Carioca comemora a arrecadação de quase 10 milhões de reais em apenas um mês. Meus amigos, se você comparar com o contrato que a gente tinha com a Globo em 2020 e com a proposta que a Globo fez em 2021, você vai ver que não tem nada para comemorar ainda, que os números ainda estão muito longe do ideal. Nossa senhora, tá pessimista hoje, hein, Relatinha? Era melhor nem ter gravado o vídeo. Eu falo, fica me chamando para gravar vídeo, melhor me deixar quieta aqui. Quer mais uma notícia que parece boa, mas não é? Parece que é sensacional, mas não é? Flamengo se prepara para encarar o Palmeiras na Supercopa. Quem é a Supercopa? Nem campeonato é, nem título é. Flamengo já ganhou do Palmeiras, meu filho, porque o Flamengo é campeão brasileiro, então automaticamente ele já ganhou de todos os times do Brasil. É claro, gente, que tem um pouquinho de exagero aqui no que eu tô dizendo. Exagero não, reflexões, né? Reflexões que eu quero fazer junto com vocês agora. Vamos lá. Vamos começar falando das transmissões do Carioca. Se você tá aí revoltado com a transmissão do Carioca, tá achando caro, achando bagunçado, saiba você, meu amigo, que o pay-per-view do campeonato tá felizão. Eles estão comemorando a arrecadação de quase 10 milhões de reais em apenas um mês. Foram 200 mil pacotes vendidos, né? Um pacote no valor de R$45 mensais. Lembrando que pelo contrato, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, eles têm direito a uma fatia maior desse valor, né? Esses 10 milhões que vai ser dividido entre os clubes. Tomara que ajude na receita do Flamengo, que lucrem. Sim, a gente tá precisando. Mas do ponto de vista do torcedor, meu filho, eu tô achando uma bosta. Tô mesmo, falo mesmo. Eu acho que eles estão super valorizando demais aí essa notícia. Ainda tá tudo muito confuso, muito inicial pra gente saber se foi ou não um bom negócio. E como eu disse, do ponto de vista do torcedor, não tá bom não. Tem muita coisa pra melhorar ainda. E, mais ainda, se a gente comparar com os números do contrato que a gente tinha com a Globo, a gente vai ver que os números ainda estão muito longe do ideal. Em 2020, o contrato era de 110 milhões, com tudo dentro, TV aberta, pay-per-view, stream, e o Flamengo ia lucrar aí no mínimo uns 18 milhões. Só o Flamengo, 18 milhões. Mas aí teve aquela briga toda com a Globo, lá fora Globo lixo, liminar, sei lá. A Globo acabou oferecendo para 2021 um contrato de 45 milhões, onde o Flamengo tiraria aí uns 6 milhões só para ele, que também não deu certo, né? Acabamos fechando com a Record mesmo por 11 milhões na TV aberta, 11 milhões para dividir entre os clubes, porque o importante era tirar a Globo do PT. Outra notícia, segundo o jornalista Rodrigo Matos, o Vasco tem interesse em administrar o Maracanã também. Que piada, não tem dinheiro nem para pagar uma água. Antes de mais nada, a gente tem que dizer o seguinte, Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. O Maracanã precisa do Flamengo. E por outro lado, o Flamengo não precisa de ninguém para administrar com ele o Maracanã. Ele pode fazer isso muito bem sozinho se quiser. E o Maracanã não precisa necessariamente ser dos 4 times supostamente grandes aqui do Rio de Janeiro, até porque não tem 4 times grandes aqui no Rio de Janeiro. Por isso que eu disse que numa disputa entre parceiros, se o Flamengo tivesse que escolher algum parceiro, tivesse que escolher, né? O Vasco da Gama seria potencialmente um parceiro melhor ou menos pior aí entre os 3. Porque esses times não conseguem ter uma média de público grande, cara. O próprio Fluminense, que é o nosso parceiro atual, em 2012, quando ele foi campeão brasileiro, quando ele tinha time, ele só conseguiu no máximo uma média de público de 12 mil pessoas, cara, em ano em que eles foram campeões brasileiros. Além disso, a gente lembra também muito bem que o Fluminense, né, nosso atual parceiro nessa administração, ficou devendo parcelas ao Flamengo, deu dor de cabeça ao Flamengo, deu de seu Madruga, deu dor de cabeça.
O Botafogo, coitado, nem merece que a gente fique falando dele aqui. Isso aí é bater em cachorro morto. A gente não consegue encher sequer meio setor lá do Engenhão. Não tem capacidade, não tem grandeza, tamanho. Esses clubes não geram receita, não geram lucro de público, de bilheteria, enfim. O Vasco da Gama seria um potencial parceiro, né? Apesar dele estar na segunda divisão, ainda assim seria a opção menos pior, digamos assim. Por quê? Pelo tamanho da torcida. Torcida, meu filho, é receita. Capacidade que eles têm de movimentar a sua torcida, de engajar, de vender, de criar receita com bilheteria mesmo. E essa foi a notícia, né? O recém-rebaixado Vasco da Gama manifestou interesse em administrar o Maracanã, né? Conversar com o Flamengo e o Fluminense antes da licitação, antes do processo licitatório. Vai entrar então o Vasco aí na disputa, na concorrência também da administração do Maracanã, e eles vão conversar para ver no que vai dar. Nós tem estádio, nós tem casa, respeita. Nós tem estádio, nós faz criança de colo correr. De qualquer forma, eu acredito que o Flamengo não precisa de um parceiro. Talvez, até agora, né, assim, nesse tempo de pandemia, onde as contas estão baixas, talvez uma ajudinha seria boa, sim. Mas isso seria mais vantajoso para o parceiro do Flamengo do que para o próprio Flamengo, que pode caminhar sozinho. Supercopa vem aí, torcedor tá animado. Amanhã, sexta-feira, né, o Flamengo já vai viajar para Brasília. Treinou ontem, treinou quarta, quinta, vai treinar sexta antes de viajar, vai treinar sábado também lá no CT do Brasiliense. E aí, né, meus amigos, com 2 vitórias super tranquilas no Carioca, com o elenco principal que voltou, a torcida do Flamengo, meu filho, tá toda empolgada aí com esse jogo, tá até, o pessoal já tá organizando churrasco, vai. É claro que o adversário agora é um adversário mais forte, mais fuerte. Querendo ou não, a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras tem crescido muito nos últimos tempos. Isso fez com que esse jogo ganhasse um gás a mais, né? Um charme a mais, um negocinho a mais, assim, que tem que ganhar esse negócio de Supercopa. Mas olha só o que o William Arão disse ontem na entrevista na ESPN, ó, abre aspas. Às vezes entramos em campo sem pensar no adversário, mas pensando nas nossas ideias. Quando você treina e executa o que treinou, você fica mais próximo de conseguir o resultado. É, meu filho. Mas se o adversário é mais fraco, é óbvio que é mais fácil de conseguir o resultado. Um adversário é uma dureira da vida, é mais fácil, né, Arão? Há quem diga que a Supercopa é importante sim, há quem diga que não vale nada, que só vale um troféu, que não é campeonato, que é pior que a Copa Mickey. Eu só sei que vale 5 milhões de reais para o vencedor. 5 milhões de reais nos cofres do Flamengo não seria nada mal. Sem contar do valor moral desse jogo, né? Contra um dos nossos, como eu disse, principais adversários diretos. Meu filho, começar a temporada ganhando do Palmeiras e cantando no final do jogo, o Palmeiras não tem Mundial, não tem Supercopa, não tem Mundial, é tudo que eu quero nessa vida. Mas o que eu sei é que o Flamengo já ganhou do Palmeiras, porque o Flamengo ganhou dos times tudo, então Carioca, Supercopa não vale nada, então chupa a minha glória. Aí vai que vai. Há poucos motivos pra ser feliz mesmo, deixa a Supercopa em paz, cara. Isso é culpa do Arlen, que eu ligo pra ele e falo, Arlen, Supercopa, não sei o que, não sei o que. O que é a Supercopa? Supercopa vale nada, prefiro Copa Mickey, Carioca é muito melhor. Ele me deixou assim agora, né? Ó, e outra coisa, me xinga não, tá? Se eu sumir aqui do canal, manda mensagem carinhosa com o coração que eu apareço, cara. Para de me xingar. Se quiser me acompanhar mais, me segue lá no Instagram, Renatinha do Mengão. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que lá eu apareço todo dia, até vocês enjoarem da minha cara. Saudações de Brunegras, vamos Flamengo!